Hello guys! E aí pessoal, tudo bem? It's me, Thales. You are in my channel dedicated to studying English. Você está aqui no meu canal para estudar inglês, right? Bom, estamos estudando o nível básico, tá? Esses vídeos que eu falo em português são de nível básico. Os vídeos de Intermediate Advanced são somente em inglês, né? Dá uma conferida lá, caso você tenha um nível mais avançado, para você ir acompanhando. Acabou coincidindo, nós estamos estudando mais ou menos os mesmos tópicos, né? Eu estou gravando vídeos de regência verbal, né? Verbos que são seguidos pela preposição to, verbos que são seguidos com ing. Então, tanto no nível basic quanto no advanced, intermediate advanced, quase os mesmos tópicos estão sendo tratados concomitante, mas não é a mesma coisa, evidentemente. So, let's get going, vamos lá? O que a gente vai estudar? Vamos ver alguns exemplos de verbos e os seus usos, né? I learned to drive I learned to drive a car, for example. Eu aprendi a dirigir um carro. Eu usei aqui, ó, a preposição to, né? Ligando os dois verbos. O verbo learn, o verbo aprender, aqui nós temos a terminação em ed, né? Que é usado para verbos regulares. I learned to drive. I didn't learn to ride a bike. Eu não aprendi a andar de bicicleta, por exemplo. Também usei a preposição to. Então, é bem comum a gente usar a preposição to nesses exemplos. She forgot to bring the receipt. Ela esqueceu de trazer o recibo. O verbo forgot é o passado do verbo forget. Forget, forgot. Né? O verbo forgot e o bring estão separados pela preposição to. Então, nesse caso, também usamos a preposição to. Let's check another example, right? He promised to help me. Ele prometeu me ajudar. He promised to help me. They don't need to go back home today. Eles não precisam voltar para casa hoje. Então, o verbo need, o verbo precisar, tem a preposição to ligando os dois verbos. Então, assim, em todos os exemplos que nós estamos vendo aqui, nós temos o seguinte padrão: o verbo, a preposição to e outro verbo, tá? Let's check another one. He tried to move the shelf. Ele tentou, né, movimentar ou mover a estante. But he was unable to do it because it's too heavy. Mas ele não conseguiu porque é muito pesado. Então, he tried. Outro verbo regular, né, que você tira o y e acrescenta ied. Right? I decided to buy a new apartment. Not me, because I don't have enough money to buy another apartment. Não eu, né? Que eu não tenho dinheiro suficiente para comprar outro apartamento. Então, I decided to buy a new apartment. Eu decidi comprar um novo apartamento. Aqui o verbo decide, que é um verbo regular, ele está no passado. Ele está aqui ligando
ligado a outro verbo através da preposição to, tá? He offered to help me. Ele ofereceu, né, me ajudar. He offered me some help, for example. He offered me a new job. Ele me ofereceu um novo emprego. Então, assim, vai depender muito. Quando o verbo offer, que é o verbo ofertar, oferecer, ele for seguido de um outro verbo, você tem que colocar a preposição to. However, if you have a different configuration, the sentence is written differently. Então, dependendo da frase, você vai escrever de forma diferente. Por exemplo, ele me ofereceu um novo emprego. Aqui o verbo ele tem dois objetos. He offered me. Aqui nós temos um pronome objetivo, né? Que é um pronome que segue os verbos e funciona como objeto. E a new job, que também é um outro objeto. Right? Let me see. He hopes to achieve his goals. Ele espera atingir os seus objetivos. He hopes. A frase está no presente, simples, né? Ele é seguido de S, porque para he, she ou it no presente eu coloco S. E entre os dois verbos, hope e to achieve, hope e achieve, eu coloco a preposição to. She refused to pay for the product. Ela recusou pagar pelo produto. She refused to pay. Então, o verbo refuse é um verbo regular também. E entre dois verbos, eu tenho que colocar a preposição to. Então, assim, esses verbos você tem que memorizar aqui, né? Depois que a gente terminar essa série aqui, eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum. I want to eat chocolate. Yes, I love chocolate. But I avoid eating. I avoid eating. Eu evito comer. Because it's bad for my diet, right? I'm on a diet. Eu sou de dieta. Então, I avoid eating. Depois o verbo avoid, o verbo que segue tem ing, tá? Eu acho que nós abordamos isso no vídeo anterior. Verbo avoid, verbo mind. I want to eat chocolate. Então, depois do verbo want, você usa preposição to antes de colocar um outro verbo. All right. Let's see which verbs we didn't. Let me see which ones I forgot to see. He planned to travel abroad. Ele planejou viajar para o exterior, right? He has planned. O verbo plan é um verbo regular. Ele tem a sequência consoante, vogal, consoante. The stressed syllable is the last one. A sílaba tônica é a única, no caso é monossílabo, né? Plan. Você tem que dobrar a última consoante antes de você colocar ED. E entre os dois verbos, você tem que colocar a preposição to também, right? Vou ver se eu tratei outros verbos, ok. To offer, new job, refuse, try, forget, learn to live, okay. Yes, so we have covered everything. So remember, when we have the following verbs, plan, decide, learn, want, promise, hope, refuse,
offer, expect, deixa eu ver o que mais, need, que não estava aqui, try, forget. Deixa eu ver se é mais que eu estou esquecendo. Hope, need. Esses verbos todos aqui que vocês estão vendo, eles exigem a estrutura que nós acabamos de estudar, tá? Decided, offer, refuse. Yes, that's right. Então, antes de quaisquer... Aliás, depois desses verbos, você tem que colocar... É o verbo, mais o to, mais outro verbo, tá? Plan, que é o verbo planejar. Decide, decidir. Learn, aprender. Want, querer. Promise, prometer. Hope, esperar, no sentido de expectativa, né? Eu espero conseguir isso. Refuse, recusar. Offer, ofertar, oferecer. Expect, esperar, né? Expectativa. Need, precisar. Try, tentar. E forget, esquecer. Então, assim, esse conjunto de verbos, ele vai ter essa configuração aqui. Você vai colocar o verbo, mais a preposição to, mais outro verbo. Right? Next lesson, we will study more verbs, but verbs which are followed by ing. No próximo vídeo, nós vamos estudar verbos seguidos por ing, vamos ver mais exemplos, né? Porque da mesma forma que eu tenho verbo que é seguido de infinitivo, né? Que ele é seguido pela preposição to mais verbo, tem verbos que são seguidos por ing. Você tem o verbo mais o outro verbo acompanhado de ing, que dá a entender que é um tempo contínuo, mas não é contínuo, tá? O tempo para ser contínuo, ele tem que ser ou present continuous, em que eu tenho os verbos to be mais verbos seguidos de ing. Aqui nós temos o present continuous, né? Por exemplo, he is studying now. Ele está estudando agora. Isso aqui é o present continuous. Aqui eu tenho uma ideia de continuidade. Aqui eu tenho o gerúndio atuando aqui. Ele está estudando, né? É como se fosse o gerúndio, é uma ideia de continuidade. The action is happening at the moment or around the moment. A ação está ocorrendo no momento ou em torno do momento. E no passado simples, eu tenho was ou were mais o verbo principal seguido de ing. Esse é o past continuous, right? I was sleeping. Eu estava dormindo. Aqui é o past continuous. Então, os tempos contínuos são esses dois principais, né? Tem também o present perfect continuous, past perfect continuous, né? Mas que a gente não vai aprofundar, porque, né? Have mais e o has mais been mais o verbo com ing. Esse é o present perfect continuous. E o past perfect continuous é o had mais o been mais o verbo ing, né? For more details about these verb tenses, I recommend that you watch previous videos, tá? Se você quer aprender mais sobre esses tempos verbais, eu acho que eu gravei no intermediário avançado alguns tópicos sobre esses. Eu não sei se no nível basic eu cheguei nesses tempos verbais, não lembro, porque realmente eu gravo um vídeo depois do outro, e assim, eu gravo um vídeo de basic e outro de advanced, e assim por diante, né? Então, assim, eu não sei se eu tratei esses tópicos no basic, mas estejam cientes que existe essas configurações aqui. Esse é o present perfect continuous e esse é o past perfect continuous. E tem o futuro contínuo também, will plus be plus verb with ing. Pode ter algum outro tempo verbal que eu esteja esquecendo no momento, mas são os que eu estou lembrando agora. Então, esses tempos são contínuos.
Agora, aqui, que é o que a gente vai estudar na próxima lição, isso não é um tempo contínuo. Isso é porque o verbo, ele exige que o próximo verbo que esteja acompanhando tenha ing. Então, ele não vai ter infinitivo, ele vai ter ing. E esse tipo de coisa tem que ser memorizado. Então, é isso que você vai ter que trabalhar ao longo dos exemplos, ok? It's not difficult, it's just a matter of practicing. É só uma questão de prática mesmo, de ver exemplos. Quanto mais você se expor ao idioma, mais rápido você vai aprender, ok? So, bye bye, until next video. Até o próximo vídeo.